Fala galera, tudo bem por aí? Vocês estão bem? Espero que sim. Aqui é Bruno Ribeiro falando. Sejam muito bem-vindos à oficina de pós-produção de audiovisual. Bom, essa oficina ela é fruto do Prêmio Arte Escola da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro. Por conta disso, ela tem um público-alvo específico, que é você, estudante da rede municipal de ensino. Agora, se você não é estudante da rede municipal de ensino e está aqui porque tem interesse, tem curiosidade, quer saber mais sobre o universo do audiovisual, sobre a pós-produção, afinal de contas, o que é pós-produção, vamos junto que vai ser muito maneiro. Vamos trabalhar? Bom, a gente pode dividir a feitura de qualquer produto audiovisual em 3 grandes etapas. A gente tem a pré-produção, a produção e a pós-produção. Na pré-produção é o momento que a gente tem a ideia. Você pode desenvolver o roteiro, talvez você precise fazer pesquisa. Vamos pensar num documentário, num filme histórico, precisa de muita pesquisa, às vezes anos de pesquisa. É o momento do planejamento, é tudo que precisa ser feito para se viabilizar o produto. Depois temos a produção. A produção é o momento quente, é o momento onde se cria a matéria bruta do filme. É o momento da filmagem, da gravação, o momento da captação de áudio e vídeo. Por fim vem a pós-produção. Para a nossa oficina aqui, eu vou dividir em 6 módulos diferentes que constituem os processos básicos da pós-produção. A gente tem a edição, a mixagem, a correção de cor, a aplicação de grafismos, a produção de efeitos visuais e a finalização. E aqui, galera, nessa oficina, o que eu falar para vocês eu espero que valha tanto para um blockbuster de $1 bilhão de um filme de super-heróis, quanto para um vídeo de TikTok feito com o celular emprestado de uma tia. O que eu quero trabalhar com vocês nessa oficina é muito mais o conceito do que as ferramentas. Cada um vai fazer audiovisual da maneira que puder, com os recursos que tiver. E se não tiver nenhum recurso, vai dar um jeito. Quem quer fazer audiovisual, faz audiovisual. Vamos acreditar no poder da ideia, tá bom? Hoje então, vamos falar sobre a etapa base da pós-produção. Um processo que é muitas vezes invisível, mas é fundamental para a feitura de qualquer audiovisual. Vamos falar sobre a edição. Galera, a edição é a base de tudo. É onde a gente constrói o filme. O editor é o profissional que decide o que entra e o que não entra no filme. Ele define a ordem dos planos, o ritmo, o encadeamento das ideias. Quando a gente assiste audiovisual, a gente não quer pensar que alguém escolheu cada plano que a gente está assistindo. E se a edição é boa, a gente nem se dá conta disso. A boa edição convida quem está assistindo a entrar no assunto e não pensar em mais nada. Para a gente conceituar bem o que é o processo da edição, eu queria trabalhar uma terminologia que costuma às vezes gerar até uma certa polêmica, inclusive no meio, que é a diferença entre edição e montagem, se é que isso existe. Os termos costumam ser aplicados para meios diferentes. No Brasil, por exemplo, convencionou-se que editor é aquela pessoa que trabalha em televisão, nos meios eletrônicos, e o montador seria o profissional de cinema. Eu gosto de pensar que essas 2 terminologias são complementares. Por um lado, você tem a edição nesse sentido de seleção, de separar o melhor momento. E vamos pensar uma coisa, galera, o melhor momento não é necessariamente o momento perfeito, é o melhor momento para o audiovisual que você está criando. Por outro lado, a gente tem o princípio da montagem, da construção da história, da narrativa, que vai ter começo, meio e fim. Não necessariamente nessa ordem, mas normalmente assim, né? Por conta disso, eu gosto de pensar no editor, e aqui nessa oficina eu vou chamar de editor, mas entendam que é o montador também, como essa pessoa com essa habilidade dupla. Tem essa habilidade de seleção, de escolha, mas tem também a habilidade de construção, de associação, de saber que uma coisa vem depois da outra e que isso gera um impacto na sua audiência. Sacaram esse conceito? Então vamos nessa, vamos para frente. Para a gente pensar na edição mais de perto, eu queria falar com vocês um pouco sobre as ferramentas básicas da edição. A número 1, e para mim a mais importante de todas, é o corte seco. O corte seco é a passagem direta de uma imagem para outra, de um plano para outro. Quando ele é bem feito, a gente não pensa nele. A gente segue o fluxo da narrativa, e isso é muito importante. Além do corte seco, um outro recurso de montagem é a fusão. A fusão é quando se passa de um plano para outro com uma gradação.
O plano anterior vai sumindo, enquanto que o próximo plano vai entrando em sobreposição. No processo de montagem, a fusão costuma ser uma espécie de vírgula às vezes. Pode sugerir a passagem de tempo. Ela pode também significar torpor, sonolência. Ela pode dar outro sentido para quem está assistindo aquela imagem. A gente tem os fades. O fade nada mais é que a fusão da imagem para o preto, ou para o branco, ou para alguma cor com gradação. O uso clássico do fade normalmente é na entrada, a gente chama de fade in, ou seja, tela preta e a imagem surge lentamente. E no fim de uma história ou de uma cena você tem o fade out, a imagem vai para o preto, vai para o escuro. O fade, assim como a fusão, costuma ter esse sentido de pontuação. Sinaliza para quem está assistindo que acabou aquele momento e vamos passar para outro. Um recurso que é bem antigo e que atualmente é muito usado pelos youtubers em geral é o famoso jump cut. O jump cut nada mais é que você cortar de um plano para ele mesmo em outro momento do tempo. Normalmente é um corte para acelerar a narrativa. Você tira o respiro, dá essa sensação de que a coisa está acontecendo super viva, e é bem o contrário, um editor é que está limpando para você o material. O editor normalmente sempre busca algo que é conhecido como raccord. O raccord nada mais é do que a continuidade da ação entre um plano e o próximo plano. Sempre que a gente consegue isso, dá uma fluidez à narrativa. A ação discorre entre um plano e outro sem que a gente se incomode com isso. O movimento segue. Esse raccord pode acontecer de várias maneiras. O movimento da câmera que está continuando, o movimento do ator ou do personagem tem sequência no plano seguinte. Portas abrindo, por exemplo, são um clássico. Um outro corte que é muito bonito é o chamado match cut. O match cut acontece quando no corte, planos de cenas diferentes são conectados por algum elemento comum. Isso pode se dar pela forma do plano, isso pode se dar pela continuidade de ação, mesmo que aconteça com elementos totalmente distintos. Vou passar para vocês agora talvez o match cut mais famoso da história do cinema. Para a gente refletir sobre o poder da montagem, eu queria mostrar para vocês o que ficou conhecido como o efeito Kuleshov. O Kuleshov foi um cineasta russo do início do século passado e que, junto com Eisenstein e outros pares, ajudou a construir uma escola de cinema super influente. O Kuleshov fez um estudo interessantíssimo. Ele filmou um ator com uma expressão neutra e intercalou a imagem desse ator com outros planos, teoricamente o que ele estaria vendo. E o que ele demonstra para a gente claramente é que o sentido da cena só acontece quando a gente assiste as duas imagens. Se eu vejo o ator primeiro olhando e depois eu vejo um prato de comida, a sensação que eu tenho é que ele tem fome. Se por outro lado o que ele está olhando é uma criança num caixão, a sensação que eu tenho é que ele está muito triste e ele está num vazio terrível. Se ele está olhando para uma moça bonita, provavelmente o olhar dele é um olhar de desejo. Na verdade ele está sempre com o mesmo olhar, né, galera? O que está mudando é o plano que está vindo depois dele. Bem interessante, né? Quem está construindo esse sentido somos nós, os espectadores. O importante aqui hoje é só a gente abrir a cabeça e perceber como que a associação de imagens diferentes pode dar sentidos diferentes ao filme. O editor tem essa escolha o tempo inteiro. Às vezes ele não sabe disso, mas está ali, está na mão dele. Bom, eu vou sempre deixar aqui embaixo links com algumas referências que eu acho bacanas, se vocês quiserem estudar mais sobre o assunto. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, comentários, sugestões, escreve aqui embaixo, vocês sabem como é que funciona isso aí melhor do que eu. Grande abraço, até mais.